Fala aí pessoal, começando a nossa aula aqui de hoje e a gente vai seguir com o assunto das últimas aulas, que são as progressões aritméticas. Hoje a gente vai falar da soma dos termos de uma PA. Então vamos começar? Bom, a gente já aprendeu também aí sobre a soma de Gauss, né? Eu já comentei com vocês sobre a soma de Gauss, então a gente já tem um passinho aí adiante a ser dado. Quem ainda não viu sobre a soma de Gauss, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para poder primeiro conhecer como que é essa soma de Gauss e depois pode continuar aqui a partir desse ponto. Então, chamando a soma dos n termos de uma PA finita de Sn e considerando os elementos A1 e An dessa PA, a gente tem que essa soma é dada por esta nossa fórmula aqui, n vezes o A1 mais o An dividido por 2, tá? Então, a maneira que se chegou nessa expressão aqui, a gente pode utilizar a ideia da soma de Gauss para chegar nessa fórmula, beleza? Não vai ser o objetivo do vídeo aqui fazer uma demonstração formal sobre isso. A gente pode fazer depois um vídeo dedicado só para a demonstração dessa fórmula, mas você assistindo o vídeo lá da soma de Gauss, você já vai ter uma ideia aí de como que se chegou nessa fórmula. O objetivo desse vídeo aqui é a gente fazer alguns exemplos envolvendo a soma dos termos da PA. Então, sabendo como a gente pode calcular essa soma, vamos colocar ela em prática aí para resolver alguns exemplos. Começando por esse, calcular a soma dos 9 termos da seguinte PA finita, menos 2, menos 8, até o menos 50. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos já deixar aqui em destaque a fórmula da soma dos termos, para a gente estar lembrando sempre. Então, vou colocar aqui de azul, aqui no cantinho, que a fórmula dos n termos de uma PA é dada por n vezes o A1 mais o AN, isso daqui tudo dividido por 2, beleza? Aí vale até aquele recado que eu dei lá na aula de termo geral, para a gente estar gravando essas fórmulas. Criem o hábito de estar sempre repetindo ela quando vocês forem fazer algum exemplo, algum exercício, tá? Para se tornar natural aí, você já saber ela de cor. Bom, como eu quero saber a soma dos n termos, esse meu Sn vai ser S9, a soma de 9 termos. Então, vamos destacar aqui todos os valores que eu tenho desse exercício aqui, que eu tenho dessa minha PA. Então, o número de termos é 9, beleza? A minha PA começa no menos 2, então o A1 ele vai ser igual ao menos 2. E o AN sempre vai ser o meu último termo referente à quantidade de termos que eu quero calcular. Como são 9 termos, o último termo é o A9. Então, o A9 ele é o menos 50. Então, esse exemplo aqui ele está dando tudo para a gente sem problema nenhum, de mão beijada. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Eventualmente você vai ter que estar calculando alguma coisa aí, algum valor desconhecido. Nos outros exemplos a gente vê isso. Mas esse daqui é bem simples, a gente joga os valores ali na fórmula. Então o S9 vai ser igual a 9 vezes o A1, que é menos 2, mais o AN, que é menos 50. Isso daqui tudo dividido por 2. Tá? Eu coloquei aqui entre parênteses para a gente depois olhar com calma os sinais, mas vocês podem estar fazendo direto, se preferir. Então, aqui você tem o mais com o menos aqui, né? Vai ficar menos. Então, vai ficar 9 vezes menos 2 com menos 50. Isso daqui tudo dividido por 2, beleza? Então, menos 2 com menos 50 vai dar menos 52, certo? São duas quantidades aí negativas, então você junta essas duas quantidades. 9 vezes menos 52, isso daqui depois a gente divide por 2, ou se quiser simplificar antes.
Vamos multiplicar aqui logo de uma vez. Vai dar menos 468 dividido por 2. E o resultado dessa divisão é menos de 234. Então, se eu somar todos os 9 termos dessa minha PA, eu obtenho como resultado menos 234. Tá? Então, isso daqui é útil para a gente não ter o trabalho de, primeiro, se eu quisesse fazer na mão, de somar mesmo um por um, eu teria que ainda escrever todos os termos da PA, porque ali eu não tenho todos. E segundo, que quanto maior for a minha PA, né, mais trabalho eu vou ter, que eu vou ter que ficar fazendo um monte de soma. Então, a fórmula aí da soma dos termos de uma PA, ela facilita desses dois aspectos. Agora, nesse outro exemplo aqui que a gente vai estar fazendo, observa que não está tão tudo bem simples e dado como no exemplo anterior. Ele quer que calcule, primeiro, né, ele quer que calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA infinita. Então, não é uma PA finita. Como assim eu vou somar algo infinito? Bom, eu posso porque eu não vou somar todos os elementos, até porque como ela é infinita, não existe como somar todos, né? É infinito. Então eu vou somar apenas um pedaço dessa minha PA. Um pedaço que vai começar do 2 e vai parar no termo de número 50. Agora aqui é a grande questão. Quem é o termo de número 50? Quem é o A50 dessa minha PA? Vamos ter que primeiro calcular isso para depois conseguir fazer a soma. Então vamos lá. Vamos destacar aqui o que eu já tenho, o que eu já sei, o que eu quero saber. Eu sei primeiramente, vamos puxar aqui o vermelho, que o A1 é 2, beleza? Eu quero o A50, então vamos deixar uma interrogação aqui no A50. E para eu achar um determinado termo da PA, eu preciso utilizar o termo geral. Para utilizar o termo geral de uma PA, eu preciso da razão dessa PA. E a razão eu posso calcular aqui rapidinho, fazendo um termo menos o outro. 6 menos 2 é 4. Ok? Então, vamos calcular primeiramente o termo geral dessa PA. Vamos fazer aqui. O termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu quero calcular, ao invés de pegar um AN qualquer, eu quero calcular o A50, beleza? O A1 aqui eu já tenho que é 2, mais o N, no caso, a posição é o 50, menos 1, vezes a razão, que é 4, ok? Então, eu tenho aí que o A50 é igual a 2, mais 50 menos 1, 49, vezes 4, terminando aqui o nosso cálculo, né? Que a gente vai primeiro aqui multiplicar o 49 por 4, que dá 196. 2 mais 196 é 198. Então, está aí o termo A50 dessa minha PA é 198. Sabendo isso agora, a gente pode fazer a soma dos termos, dos 50 termos dessa PA, que é dado por N vezes o A1 mais o AN dividido por 2. Ok? Então, a soma aí dos 50 termos é igual, o N é os 50, né? Vezes o A1, que é 2, mais o AN, que é 198, dividido por 2. Então, a soma aí dos 50 vai ficar igual a 50 vezes 200, dividido por 2. Vou simplificar aqui, que vai ficar mais fácil. 200 dividido por 2 é 100. 50 vezes 100, 5.000.
Então, a soma dos 50 primeiros termos dessa PA é igual a 5.000. Beleza? Então, tá aí mais um exemplo. E nesse exemplo, a gente precisou utilizar o termo geral primeiro para calcular um elemento que a gente precisava e depois, aí sim, a fórmula da soma dos termos da PA para fazer a soma, que era o que o exemplo pedia. Então, daqui para frente, até a gente vai ver com muita frequência aí que problemas envolvendo PA, apesar da gente estar fazendo mais exercícios só de cálculo, não é um problema contextualizado, mas a gente vai ver que muitos problemas exigem que você utilize as duas fórmulas, tanto o termo geral quanto a soma dos termos da PA. Vamos fazer mais um aqui para terminar. A soma dos 10 termos de uma PA é 200. Se o primeiro termo dessa PA é 2, calcular a razão da PA. Aqui você já sabe de novo que vai ter que usar tanto a fórmula da soma quanto a fórmula do termo geral, porque você encontra aí duas variáveis que não estão na mesma fórmula. Porque a soma só envolve o termo A1 e o termo AN. E a razão só aparece lá no termo geral. Então você aqui vai ter que usar de novo as duas fórmulas. Vamos lá fazer o trabalho de primeiro destacar o que eu tenho de informação ou o que eu quero e aí começar a trabalhar com essas fórmulas. Vamos lá, ele fala logo de cara que a soma dos 10 termos é 200, então eu já vou escrever aqui que o S10 é 200. Ok? Então, ao mesmo tempo que eu sei que o S10 é 200, eu vou estar trabalhando aqui com uma posição n igual a 10, tá? O primeiro termo ele fala para a gente que é 2, então o A1 é 2, beleza? E ele quer a razão, então a razão vai ser o meu ponto de interrogação aqui, ok? E não tem mais muitas informações aí para gente utilizar. Como ele já deu o resultado da soma, vamos começar pela fórmula da soma, tá? Então, como que é a fórmula da soma da PA? Sn é igual a n vezes o A1 mais o AN dividido por 2. No caso aqui, como são 10 termos que eu estou somando, eu vou estar trocando o n por 10. Beleza? Vamos fazer logo essa troca aqui, ó. Vou estar trocando o n por 10. Então, aqui também vou trocar o n por 10, ok? O S10 eu já sei que é 200, então aqui na linha de baixo eu vou trocar o S10 por 200. E aqui eu vou trocar o restante aí que eu já sei. O A1 é 2, então vamos botar aqui no lugar do A1 o 2. E o AN, bom, o AN não vai ser o AN, né? Porque a gente substituiu aqui o N por 10, então aqui a gente também troca o N por 10. Então vai ser o A10. Na realidade, esse carinha aqui, ó, eu não sei ainda quanto que ele vale. Então vamos repetir ele aqui. Dividido por 2. Repara que esse cara, o A10, é o único valor nessa minha expressão toda que não tem um valor numérico. Isso significa que aqui a gente forma uma equação, né, com um valor desconhecido. Então eu consigo resolver esse cálculo aqui para determinar o valor do A10. Isso daqui vai ser útil? Vai ser útil, porque sabendo um termo da minha PA, eu posso conseguir calcular a razão com a fórmula do termo geral. Então, bora aqui ver qual é o valor do A10. Vamos lá. Esse 2 aqui, ele está dividindo todo esse lado da minha igualdade. Então, trocando aqui, fazendo a operação inversa, ele vai aparecer aqui do outro lado, multiplicando todo o meu lado esquerdo da igualdade. Aí fica 10 vezes 2 mais A10. Para eu não precisar ficar fazendo várias contas, de eu ter que aplicar a distributiva, de eu ter que dividir depois, é mais fácil assim, tá? Já que o 2 está dividindo tudo, então ele vai aparecer do outro lado multiplicando tudo, que é trabalhar com as operações inversas, que é assim que a gente faz para resolver qualquer equação. 200 vezes 2 é 400, certo?
E aí aqui a gente usa a mesma ideia, ó. O 10 ele está multiplicando todo esse lado da minha equação. Então ele vai aparecer do outro lado aqui, ó, dividindo. Beleza? Aí eu não preciso ficar fazendo mais contas aqui de forma desnecessária. Então eu tenho 400 dividido por 10, né? Posso estar cortando zero aqui, que isso é a mesma coisa aqui, 40. Então 40 é igual a 2 mais a 10, ou seja, o meu A10 ele é igual a 38, né? 38 mais 2 dá 40. Então eu já sei por aqui que o meu A10 é igual a 38. Beleza. Então, como eu estava falando, isso vai ser útil porque, sabendo o valor do A10, eu posso agora utilizar a fórmula do termo geral, né, para calcular a minha razão. Como que é a fórmula do termo geral? AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ok? Como a gente está com pouco espaço aqui agora na tela, vamos substituindo, vamos trocando as coisas aqui da fórmula pelas coisas que a gente tem. Então, no lugar do n, a gente vai colocar o 10, né? Então, vamos apagar o n e vamos colocar o 10. A mesma coisa aqui. Ok? No lugar do A1, eu vou colocar o 2, que eu já sei aqui, né? Então, vamos tirar o A1 e vamos colocar 2. Beleza? Que mais que eu posso trocar aqui? A razão é o que eu quero descobrir, né? A minha interrogação aqui. E o A10 eu acabei de calcular com a fórmula da soma que ele é 38. Então, eu posso trocar o A10 por 38. Eu vou fazer só aqui na linha de baixo, só aí para vocês lembrarem, né, da onde veio esse 38. Mas é claro que vocês podem estar aí pausando o vídeo, copiar aquela fórmula original, fazer mais devagar. Só não dá para eu fazer tão devagar aqui por uma questão de espaço, tá bom, gente? Então fica 2 mais 10 menos 1, 9, vezes R. O 2 aqui que está somando vai aparecer aqui do outro lado diminuindo. Então, 38 menos 2 é igual a 9 vezes R. 38 menos 2 é 36. O 9 que está multiplicando aparece aqui dividindo. Então, eu tenho que a minha razão é 36 dividido por 9, ou seja, a razão é igual a 4. Essa sim é a resposta final, que era exatamente isso que o problema estava pedindo lá no começo. Vamos destacar aqui a nossa respostinha final. Razão, então, R igual a 4. Então, vocês estão vendo aí nesses exemplos que a gente começa a utilizar tanto o termo geral quanto a soma para poder destrinchar bem e determinar elementos aí desconhecidos da PA. Mas é claro que isso daqui são exemplos mais abstratos, mais só de fazer contas. A gente está fazendo isso agora primeiro para poder resolver outras situações, problemas um pouquinho mais contextuais, mais conectados com o nosso dia a dia e que eles utilizam tanto o termo geral quanto a soma dos termos de uma PA, porque são situações que podem ser representadas por esse tipo de sequência numérica. Então a gente vai praticar um pouquinho com exemplos assim mais abstratos e aí na nossa próxima aula a gente resolve alguns problemas um pouco mais contextuais, um pouco mais próximos aí do dia a dia, beleza? Então vamos deixar aí alguns exercícios para vocês estarem praticando, podem estar tirando dúvidas, mandando mensagem, comentando aí e eu tento solucionar, responder as dúvidas o mais breve e da melhor forma possível, ok? Então, espero que tenha ficado tudo claro nessa aula, espero que esteja ajudando vocês essas aulas aqui de progressão aritmética. Sugestões, comentários, não deixem de mandar aí, também vai ajudar vocês, vocês me ajudam e eu ajudo vocês nesse sentido aí, nesse momento aí à distância. É bom estar sempre recebendo aí um feedback para saber o que eu preciso estar fazendo a mais para auxiliar vocês, beleza? Então a nossa aula vai encerrando por aqui. Deixo agora vocês aí estudando, reforçando os exemplos,
fazendo os exercícios. E aí a gente se encontra aí na próxima aula para a gente estar fazendo alguns probleminhas aí que vocês já deveriam estar resolvendo de outras formas, mas a gente vai resolver com PA. Bons estudos e até a próxima aula.